alguns aqui, né, nos conheceram há pouco tempo, mas já estão presentes aqui conosco com frequência, outros eu tive que chantagear para estar aqui, vieram, né? E lembrando que esse é um projeto já antigo, né, que a gente tem desde o ano passado, posso chamar de antigo, que está ganhando cada vez mais força e mais adeptos, que é o projeto de Leituras Críticas, que tem como proposta, né, a gente ler criticamente obras, né, do acervo literário nacional, regional e tudo mais, tendo em vista não só a compreensão e aprofundamento dessas obras, mas também uma possibilidade, né, de construção daquilo que a gente chamaria de vida intelectual. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que veio aqui na livraria, eu já conheci e tudo, ela estava falando o seguinte, né? Ela dizia, olha, eu trabalho muito, não consigo estar aqui no sábado, fim de semana tem os compromissos familiares e tal. Aí eu perguntei para ela, não, mas e a vida intelectual? Aí ela falou, não tem. Então é exatamente isso que o tipo de organização da sociedade que nós temos hoje produz. Não é que a vida intelectual seja secundarizada dentro da prática de existência do indivíduo. Ela é realmente expurgada da vida do indivíduo. Então, o sujeito, dentro desse tipo de organização que nós temos, da vida social, dentro da exploração capitalista, o que vai acontecer? Ele vai ter, sem dúvida, um horário imenso destinado ao trabalho. Aí vai ter, sem dúvida, um horário destinado, né, às questões de entretenimento e diversão, porque nesse momento ele continua sendo explorado pelo capital, enquanto consumidor, enquanto gerador de riqueza para o capital. Então o tempo livre dele é utilizado para aquele consumo. Ele vai ter um tempo, no máximo, para a vida religiosa, porque a religião também, enquanto ideologia, e aí eu não faço uma crítica interna à religião, tá? É um fenômeno da cultura, válido, justo, em inúmeros aspectos. Mas a religião, ela integra a lógica do capital, porque justamente ela propõe uma ideologia que não é ameaçadora para a ordem dominante. Ele tem o seu espaço para ir para a igreja, no fim de semana, mas o espaço da vida intelectual ele não tem. Esse espaço não existe. Primeiro, porque não é ofertado, principalmente do ponto de vista coletivo. Segundo, porque o indivíduo é comprimido de tal maneira que, de fato, esse tipo de atividade acaba sendo completamente estranha a ele, alienada a ele em determinado momento. Então, quando a gente fala em ter uma vida intelectual, a gente fala justamente, não, a gente não está querendo dizer que todos nós devemos ter um principal elemento constitutivo de existência, o trabalho do esforço e da abstração e da experiência estética, reflexiva, por aí vai. Não, o que a gente quer é que a vida intelectual faça parte da existência do indivíduo, como as outras formas de manifestação da vida dele façam parte. Porque senão você não tem um indivíduo total, você tem um indivíduo fraturado, um indivíduo pela metade, um indivíduo quebrado, e quebrado justamente nas suas possibilidades transformadoras. E aí essa mesma pessoa respondeu para mim assim, não, mas a minha vida intelectual é o meu trabalho. Não é, trabalho não é vida intelectual. Por mais que ela diga, como ela falou, que ela era educadora, não, eu sou uma educadora. Mas ali você tem um trabalho intelectual tecnicizado e voltado a fins. Ou seja, recortado, limitado e direcionado puramente a determinados interesses técnicos, né, de aplicação, mas sem a mínima abertura para essas expansões, para criações, para a produção de novo, para a reflexão livre, para você se tornar aquilo que Nietzsche chamava de livre pensador. A academia é a mesma coisa, a universidade é a mesma coisa. A universidade não é vida intelectual, a universidade é vida acadêmica. Ou seja, você dobra a intelectualidade a fins, são os fins técnicos formativos que você está estabelecendo lá. Então, é preciso produzir espaços para que a vida intelectual participe da nossa existência, né, e que complete a nossa existência, assim como as outras dimensões da vida, afetiva, amorosa, esportiva,
né, familiar, profissional e por aí vai, para nos tornar indivíduos plenos. Mas para fazermos isso, é claro que dentro de uma sociedade como o Marx diz, que é hostil à arte, ela é hostil também ao pensamento, principalmente ao pensamento transformador. Então isso não vai acontecer de maneira espontânea. Então envolve de fato um comprometimento, envolve de fato, né, um esforço, uma indução, né, para que esse movimento se opere e o enfrentamento de certas formas consolidadas, né, de vida que também nos aprisionam e nos colocam fora, né, desse âmbito. Né. Por exemplo, tem um caso aqui, né, muito recente, um sujeito que não pôde vir para o evento porque ele foi com um chá de bênção. Não sei qual é. Depois alguém pode responder. Mas foi com chá de bênção. O cara pensa, pô, eu não posso deixar de ir porque é familiar e tal. Mas é justamente esses aprisionamentos que a organização da sociedade do indivíduo opera para que você não saia do âmbito que está estabelecido, para que você continue esse mesmo progresso de relações opressivas, de relações, né, limitadas, circunscritas, restritas. As prisões afetivas fazem parte do mundo ideológico de dominação das formas de vida social. Então a gente precisa ter algum tipo de enfrentamento em relação a isso. Não digo só para estar aqui na temporada, mas para fazer outras coisas. Então é reservar um espaço para isso. Né? E é nesse sentido que eu digo às vezes que as igrejas, elas têm muito a nos ensinar. Porque você pega o cara da igreja, pode cair no mundo, mas chega no dia ele está lá, na missa ou no culto. Não interessa como, dá um jeito dele vai. Se ele faz isso, é porque de alguma maneira ele foi levado, persuadido a fazer isso. Claro, existe toda essa questão da ideologia concomitante ao capital, compactuado com a igreja, por aí vai. Mas há um elemento ali de persuasão, de envolvimento, que consegue conclamar o sujeito ao comprometimento tal que eles se envolvem com aquilo e realmente passam a participar voluntariamente desse processo, dedicadamente desse processo. Se a gente não conseguir construir isso dentro de uma visão que propaga a política, o pensamento, a arte, a cultura, a gente não vai conseguir sair desse estado todo comandante, né, e que nos oprime. Então, agradeço a todo mundo por estar aqui. Eu acho que é importante, né, a gente ter esses momentos, que são de fato momentos de resistência, e para debater esse autor que é um grande resistente, né, que é o nosso querido Afonso Henriques de Lima Barreto, que vai ser considerado, por exemplo, pelo Otaviani, né, um dos fundadores da literatura negra do afro-brasileiro. Então, é um autor que hoje a gente considera como sendo canônico da literatura nacional, que tem já uma volumosa publicação, né, de obras também em outros países, já foi publicado em diversos outros países também, é lido frequentemente, há trabalhos críticos, né, em outros locais, né, em outros continentes, a respeito da obra de Lima Barreto, e que hoje se consolida assim, né, como sendo um dos maiores escritores brasileiros. Eu estava falando ainda há pouco, né, quando eu era mais jovem, eu cresci ouvindo falar de Machado de Assis e Zé de Alencar, os dois caras que comandavam. Aí chegava no modernismo, aí você tinha, né, o Guimarães Rosa, o Graciliano Ramos, desculpa, o Zé Lins do Rego. Aí mais adiante você tinha Guimarães Rosa. Aí morria mais ou menos por ali. Chegava um pouquinho no Jorge Amado, mas o Jorge Amado sempre foi muito pop, né, como presente. Sempre foi visto como um cara assim, mais comercial e tal. Aí sempre oscilou, principalmente dentro das áreas acadêmicas. Né? Os acadêmicos às vezes torciam o nariz para o Jorge Amado. Mas o Lima Barreto não aparecia. Ele foi disputando, na verdade, correndo ali, né, por fora, até chegar ao estatuto que ele tem hoje, de fato, um dos principais autores brasileiros. Mas isso tudo é meio que a tônica da história de vida do Lima Barreto. Se você olhar a história de vida do Lima Barreto, ela é mais ou menos essa. Um cara, né, que nasceu numa família
pobre, não paupérrima, mas uma família pobre, diria hoje da classe média baixa, né? Nasceu ali no fins do século XIX, 1881, né? Mas ele tinha um pai que era uma figura muito destacada, muito em termos de luta mesmo, de conflito. O pai dele chegou a trabalhar, né, em órgãos públicos, chegou a trabalhar na imprensa e sempre assumiu uma atitude muito rebelde, né, em relação aos poderes dominantes e a opressão que ele sofreu. Ele nunca aceitou de forma passiva a opressão sofrida por ele. Inclusive, o que consta, né, por alguns dos seus biógrafos, que a personagem, né, Policarpo Quaresma, é uma personagem muito inspirada no pai do Manuel Barreto, né, uma espécie de idealista, de Cunha, assim, as relações de poder, né, que estavam estabelecidas ali na sua época, né, que sonhava com um outro país muito mais justo, né, muito mais voltado para o caráter nacional, por aí vai. Né. E aí ele perde a mãe muito cedo, 6, 7 anos. Então o pai se torna essa referência, né, grande assim, para a vida dele, mas ao mesmo tempo o pai só teve vários problemas também de saúde, e de maneira que isso afetou o próprio Lima Barreto, e depois o próprio Lima Barreto também começou a sofrer com questões de saúde e também com o problema do alcoolismo, né, que seguiu a vida inteira. Junte-se a isso o racismo latente em todo o seu processo político. Ele foi um escritor, né, que enfrentou o racismo e sofreu muito com as dores, né, de ter o preconceito de fato como uma marca decisiva da sua trajetória de vida. Então, em geral, todos os ambientes que ele buscava o êxito, buscava algum tipo de sucesso, ele era primeiramente julgado pelo fato de ser negro. Então, é justamente essa máxima que ele trabalhava, né, de que para ele o branco era sempre julgado, ele era sempre aprovado a priori, enquanto o negro só a posteriori. Então, tinha que provar, os negros sempre tinham que provar que eram realmente bons naquilo que faziam, né, para poder conquistar, né, o seu espaço. Então, mas mesmo assim, ele seguiu uma carreira literária, né, seguiu uma carreira jornalística, seguiu uma carreira de funcionário público, sofreu já de início com essa carreira, porque quando ele escreve Recordações do Escrivão, Isaías Caminha, a classe jornalística, ele se identifica algumas figuras reais, né, com as personagens que ele compôs. Então já a partir dali ele começou a ser segregado, passou a ser um artista assim, um artista destrutivo, né, exageradamente crítico em relação aos seus próprios pares e tudo mais, né. Mas ainda assim ele seguiu publicando vários romances, se candidatou 3 vezes à Academia Brasileira de Letras, né. Na terceira vez ele retirou a candidatura, mas nenhuma delas, obviamente, ele foi aprovado. Muito por conta também, né, da questão do racismo, né, que dominava todas essas elites intelectuais e acadêmicas do Brasil. Aí você vai dizer, mas Machado de Assis é negro e fundou, né, era um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Correto, mas uma coisa é o Machado de Assis, um autor já consagrado no fim da vida, ser ali, né, um dos baluartes da Academia Brasileira de Letras. Né? E vocês sabem que Machado de Assis ele é um autor bem menos polêmico de respeito à temática do negro.
bem menos combativo. Enquanto que Lima Barreto não, ele denunciava. Considero isso marcado por uma fortíssima denúncia, né, do racismo, né, latente da sociedade brasileira. Então o Lima Barreto sempre foi barrado toda vez que ele quis entrar nos grandes círculos literários nacionais. Apesar de já chegar a ter ganho prêmio e tudo mais, mas ele sempre foi deixado de lado. E no fim da vida, né, ele foi atravessando, né, por vários processos de degradação, inclusive, né, da sua saúde mental. Chegou a ser internado várias vezes em sanatório. E aí o registro disso está numa obra que inclusive está aí, né, para vocês comprarem, se quiserem. Está à disposição. Que é uma obra que eu estou por ler. Confesso que ainda estou por ler, mas eu quero muito ler, inclusive fazer uma pesquisa sobre ela. Né, que é O Cemitério dos Vivos. Tem os diários que ele escreve também, né, que conta um pouco da experiência dele, né, de sanatório, mas O Cemitério dos Vivos, da obra dele, relata, né, a vivência dele nesse mundo. E a obra do Lima Barreto, para além desses elementos biográficos que vão aparecer, né, os questionamentos que ele faz sobre a questão do racismo, né, sobre a questão das relações familiares que ele teve ao longo da vida, ela é marcada também por um forte ativismo político. Lima Barreto escrevia, né, para os jornais, principalmente jornais anarquistas, né, e tinha um comprometimento político e que se opunha, né, principalmente à cena, né, política da época em que ele viveu. Então, nasce em 1881, né, morre em 1922 e vivencia, né, primeiro, né, o surgimento da República, né, e depois o estabelecimento da chamada República Velha, né, que vai até 1930. Né. Então você sabe que a República Velha, né, é um momento muito marcado pela chamada política, né, do café com leite. Que, na verdade, era a alternância de poder entre as oligarquias de Minas Gerais e de São Paulo. Então você tinha ali um intercâmbio dessas duas grandes oligarquias brasileiras, né? E o Brasil era basicamente um país dominado, né, por essa lógica, né, que era não só a lógica dessa política de café com leite, mas também a política dos governadores, né, quando o governo federal elegia, né, dentro de cada estado uma oligarquia mais forte, e aí ele entregava o poder para essas oligarquias, e essas oligarquias principalmente mandavam no estado, né, em troca, obviamente, de benesses também para o governo federal, para a manutenção, né, do poder central. Né. Havia também a questão do coronelismo, né, com o voto de Cabresto, né, tudo isso era algo muito intenso, né, dentro das organizações políticas, né, da República Velha, né, e também o chamado monolismo, né, que era o controle, né, do poder político dos grandes proprietários de terra. Então, a República Velha foi um período de um país extremamente oligárquico, e extremamente centrado em figuras de poder que também detinham poderio econômico. Então não representou, isso que é algo interessante e que o Lima Barreto observa nas obras dele, né? Não representou nenhum grande avanço, nem econômico, nem democrático, o surgimento da República no Brasil. Inclusive hoje já há estudos que tentam dar conta disso, né? Que falam que o Brasil conduzido por Dom Pedro II, né, pela gestão monárquica, né, Dom Pedro II, é um país do ponto de vista, até mesmo da democracia, mas também do ponto de vista dos avanços políticos sociais, muito mais bem organizado que o país que surgiu depois com a República Velha. Se tornou, de fato, uma oligarquia extremamente perniciosa. Isso só começa a mudar quando? A partir de 1930, quando surge o chamado Estado Novo, né, que começa as reformas populares, principalmente trazidas pelo Getúlio Vargas. Né.
E aí eu sempre entro em questão, né? Não sei se, acho que não tem nenhum historiador aqui hoje, né? Mas eu sempre coloco em questão, muita gente gosta de dizer que o Lula é o maior presidente da história. Eu tenho minhas sérias dúvidas se foi Lula, se foi Vargas. E eu tenho uma simpatia pelo Kubitschek. Eu acho que o Kubitschek era um cara de visão, apesar de ter endividado o país até não poder mais, né? Mas eu acho que ele era um cara de visão. Mas enfim, isso aí fica aí para a gente debater em algum outro momento. Mas as reformas trazidas pelo Getúlio Vargas são reformas de base que outro repertório. Isso dá conta da sua importância e do quanto ele conseguiu, né, modificar a estrutura, né, desse Estado burocrático e oligárquico, né, que nós tínhamos até o fim da República Velha. Mas o conto que eu selecionei para a gente ler hoje é um conto muito conhecido, um dos contos mais famosos do Lima Barreto, que rivaliza ali com a Nova Califórnia, né, que é o principal conto do Lima Barreto. Mas que eu acho um conto muito interessante porque ele é um conto que pode ser reavaliado e relido, né, criticamente, para os dias de hoje com muita significância. Então é um conto que fala de uma certa situação, de um certo contexto, que é esse contexto da República Velha, mais das oligarquias, mas que também a gente pode justamente levar, né, uma leitura contemporânea que eu consideraria também muito válida, muito importante. Então vou ler aqui o conto, né? Não sei se vocês chegaram a ler todo, a gente pode ler novamente, né? E aí a partir disso a gente faz uma interrupção, uma conversa sobre essa obra, né? Eu vou apresentar aqui uma proposta de leitura. Então vamos lá, O Homem que Sabia de Javanês. Vale lembrar só um detalhe, só uma curiosidade, que uma vez ele foi adaptado para um especial da Globo. Se vocês procurarem ainda produções da Rede Globo, quando a Rede Globo ainda produzia algumas coisas boas, em termos de teledramaturgia, tem uma adaptação, né, que eles fizeram desse conto, O Homem que Sabia de Javanês. Então vamos lá. Em uma confeitaria, certa vez, a meu amigo Castro, contava eu as partidas que havia pregado, as convicções e as respeitabilidades para poder viver. Houve mesmo uma dada ocasião, quando estive em Manaus, em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel, para mais confiança obter dos clientes, que afluíam meu escritório de feiticeiro e adivinho. Contava eu isso, e meu amigo ouvia-me calado, embevecido, gostando daquele meu giblar, vívido, até que, em uma pausa da conversa, ao esgotarmos os copos, observou a esmo: tens levado uma vida bem engraçada, Castelo. Só assim se pode viver. Isto de uma ocupação única, sair de casa a certas horas, voltar a outras, aborrece, não achas? Não sei como me tem aguentado lá no consulado. Cansa-se, mas não é disso que me admira. O que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui, neste Brasil imbecil e burocrático. Qual? Aqui mesmo, meu caro Castro, se pode arranjar belas páginas de vida. Imagina tu que eu já fui professor de javanês. Quando? Aqui, depois que voltaste do consulado? Não, antes. E por sinal fui nomeado cônsul por isso. Conta lá como foi. Bebes mais cerveja? Bebe. Mandamos buscar mais outra garrafa. Enchemos os copos e continuei. Eu tinha chegado havia pouco ao Rio e estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro. Quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: precisa-se de um professor de língua javanesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras, ia apresentar. Saí do café e andei pelas ruas, sempre a imaginar-me professor de javanês, ganhando dinheiro, andando de bonde e sem encontros desagradáveis com os cadáveres. Insensivelmente dirigi-me à Biblioteca Nacional. Não sabia bem que livro iria pedir.
Mas entrei, entreguei o chapéu ao porteiro, recebi a senha e subi. Na escada, acudiu-me pedir a grande enciclopédia letra J, a fim de consultar o artigo relativo à Java e à língua javanesa. Dito e feito. Fiquei sabendo, ao fim de alguns minutos, que Java era uma grande ilha do arquipélago de Sonda, colônia holandesa, e o javanês, língua aglutinante do grupo maleo-polinésio, possui uma literatura digna de nota escrita em caracteres derivados do velho alfabeto hindu. A enciclopédia dava-me indicação de trabalhos sobre a tal língua malaia, e não tive dúvidas em consultar um deles. Copiei o alfabeto, a sua pronunciação figurada e saí. Andei pelas ruas, perambulando e mastigando letras. Na minha cabeça dançavam hieróglifos. De quando em quando consultava as minhas notas. Entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los. À noite, quando pude entrar em casa sem ser visto, para evitar indiscretas perguntas do encarregado, ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio e, com tanto afinco, levei o propósito que, de manhã, o sabia perfeitamente. Convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí. Mas não tão cedo que não me encontrasse com o encarregado dos aluguéis dos cômodos. Seu Castelo, quando salda sua conta? Respondi-lhe então eu, com a mais encantadora esperança. Breve, espere um pouco, tenha paciência. Você é nomeado professor de javanês. E por aí o homem interrompeu-me. Que diabo vem a ser isso, senhor Castelo? Gostei da diversão e ataquei o patriotismo do homem. É uma língua que se fala lá pelas bandas do Timor. Sabe onde é? Ó, alma ingênua, o homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses. Eu, cá por mim, não sei bem, mas ouvi dizer que são as terras que temos lá para os lados de Macau. O senhor sabe disso, senhor Castelo? Animado com esta saída feliz que me deu o javanês, voltei a procurar o anúncio. Lá estava ele. Resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico. Redigi a resposta, passei pelo jornal e lá deixei a carta. Em seguida, voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês. Não fiz grandes progressos nesse dia. Não sei se por julgar o alfabeto javanês um único saber necessário um professor de língua malaia, ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar. Ao cabo de 2 dias, recebi uma carta para ir falar ao Dr. Manuel Feliciano Soares, Albernaz, barão de Jacuecanga, a rua Conde de Bonfim, não me recordo bem que número. E é preciso não te esqueceres que entre mentes continuei estudando o meu malaio, isto é, o tal javanês, além do alfabeto. Fiquei sabendo o nome de alguns autores. Também perguntar e responder como está o senhor, e 2 ou 3 regras de gramática. Lastrado todo esse saber com 20 palavras do léxico. Não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os 400 réis da viagem. É mais fácil, pode ficar certo. Aprendeu o javanês. Fui a pé. Cheguei suadíssimo e, com maternal carinho, as anosas mangueiras que se perfilavam em alameda diante da casa do titular me receberam, me acolheram e me reconfortaram. Em toda a minha vida, foi o único momento em que cheguei a sentir a simpatia da natureza. Era uma casa enorme que parecia estar deserta. Estava maltratado, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintado. As paredes descascavam e os beirais do telhado, daquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidos aqui e ali, como dentaduras decadentes ou mal cuidadas. Olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Os próprios continuavam, porém, a viver com a sua folhagem de cores mortiças. Bati. Custaram-me abrir. Veio, por fim, um antigo preto africano, cujas barbas e cabelo de algodão davam à sua fisionomia uma aguda impressão de velhice, doçura e sofrimento. Na sala vi uma galeria de retratos. Arrogantes senhores de barba e colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas, e doces perfis de senhoras em bandós com grandes leques pareciam querer subir aos ares, enfunadas pelos redondos vestidos abalando.
Mas, daquelas velhas coisas, sobre as quais a poeira punha mais antiguidade e respeito, a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da China da Índia, como se diz. Aquela pureza de louça, sua fragilidade, a genuidade do desenho, aquele seu fosco brilho de luar, diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança, a sonhar, para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos. Esperei um instante o dono da casa. Tardou um pouco. Um tanto trôpego, com um lenço de alcobaça na mão, tomando veneravelmente o cimonte de antanho, foi cheio de respeito que eu vi chegar. Tive vontade de ir-me embora. Mesmo se não fosse ele o discípulo, era sempre um crime mistificar aquele ancião, cuja velhice trazia à tona do meu pensamento alguma coisa de augusto, de sagrado. Hesitei, mas fiquei. Eu sou, avancei, o professor de javanês, o senhor disse precisar. Sente-se, respondeu meu velho. O senhor é daqui do Rio? Não, sou de Canavieiras. Como? Fez ele. Fale um pouco alto, que sou surdo. Sou de Canavieiras, na Bahia, insisti eu. Onde fez seus estudos? Em São Salvador. E onde aprendeu javanês? Indagou ele, com aquela teimosia peculiar aos velhos. Não contava com essa pergunta, mas imediatamente arquitetei uma mentira. Contei-lhe que meu pai era javanês, tripulante de um navio mercante, viera ter a Bahia, estabelecera-se nas proximidades canavieiras como pescador, casara, prosperara e foi com ele que aprendi javanês. E ele acreditou? E o físico? Perguntou meu amigo, que até então me ouvira calado. Não sou, objetei, lá muito diferente de um javanês. Estes meus cabelos corridos, duros e grossos, e a minha pele basané, podem dar-me muito bem aspecto de um mestiço de Malaya. Tu sabes bem que entre nós há de tudo, índios, malaios, taitianos, malgaches, guaches, até gordos. É uma compassaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro. Bem fez o meu amigo, continua. O velho medeiro ouviu-me atentamente, considerou demoradamente meu físico, pareceu que me julgava de fato filho de Malai e perguntou-me com doçura. Então está disposto a ensinar-me javanês? A resposta saiu-me sem querer. Pois não. O senhor há de ficar admirado, aduziu o barão de Jacuecanga, que eu, nesta idade, ainda quero aprender qualquer coisa, mas não tenho que admirar. Tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos. O que eu quero, meu caro senhor? Castelo, adiantei ele. O que eu quero, meu caro senhor Castelo, é cumprir um juramento de família. Não sei se o senhor sabe que eu sou neto do conselheiro Albernaz, aquele que acompanhou Pedro I, quando abdicou. Voltando de Londres, trouxe para aqui um livro em língua esquisita, a que tinha grande estimação. Fora um hindu oceanês que me o dera, em Londres, em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô. Ao morrer meu avô, chamou meu pai e lhe disse: filho, tenho este livro aqui escrito em javanês. Disse-me quem o deu que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem. Eu não sei nada ao certo. Em todo caso, guarda-o. Mas, se queres que o fado que me deixou o sábio oriental se cumpra, faz com que teu filho entenda, para que sempre a nossa raça seja feliz. Meu pai continuou o velho barão. Não acreditou muito na história. Contudo, guardou o livro. Às portas da morte, ele me deu e disse-me o que prometera ao pai. Em começo, pouco caso fiz da história do livro. Deitei-o a um canto e fabriquei minha vida. Cheguei até a esquecer-me dele. Mas, de uns tempos a esta parte, tenho passado por tanto desgosto, tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice, que me lembrei do talismã da família. Tenho que o ler, que o compreender, se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade. E para entendê-lo, é claro, que preciso entender o javanês. Eis aí, calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado. Enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro. Respondi-lhe que sim. Chamou o criado, deu-lhe as instruções e explicou-me que perdera todos os filhos, sobrinhos, só lhe restando uma filha casada, cuja prole, porém, estava reduzida a um filho, débil de corpo e de saúde frágil e oscilante. Veio o livro. Era um velho calhamaço, um quarto antigo, encadernado em couro, impresso em grandes letras, e um papel amarelado e grosso. Faltava a folha de rosto
e por isso não se podia ler a data da impressão. Tinha ainda umas páginas de prefácio, escritas em inglês, onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. Logo informei disso o velho barão que, não percebendo que eu tinha chegado aí pelo inglês, ficou tendo em alta consideração meu saber malaio. Estive ainda folheando o cartapacio, a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de vasconço, até que afinal contratamos as condições de preço e de hora, comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano. Dentro em pouco dava minha primeira lição, mas o velho não foi tão diligente quanto eu. Não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer 4 letras. Enfim, com metade do alfabeto levamos um mês, e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria. Aprendia e desaprendia. A filha e o genro, penso que até nada sabiam da história do livro, vieram a ter notícias do estudo do velho. Não se incomodaram, acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo. Mas com que tu vais ficar assombrado, meu caro Castro, é com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês. Que coisa única! Ele não se cansava de repetir. É um assombro tão moço, se eu soubesse isso, onde estava? O marido de Dona Maria da Glória, assim se chamava filha do barão, era desembargador, homem relacionado e poderoso, mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês. Por outro lado, o barão estava contentíssimo. Ao fim de 2 meses, desistira da aprendizagem e pedira-me que lhe traduzisse, um dia sim, outro não, um trecho do livro encantado. Bastava entendê-lo, disse-me ele. Nada se opunha que o outro traduzisse e ele ouvisse. Assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo crônico. Como ele ouvia aquelas bobagens, ficava estático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo. Eu crescia a seus olhos, fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava meu ordenado, passava, enfim, uma vida regalada. Contribuiu muito para isso o fato de vir ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal. O bom velho atribuía a coisa ao meu javanês, e eu estive quase a crê-lo também. Fui perdendo os remorsos, mas, em todo caso, sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patuá malaio. E esse meu temor foi grande, quando o doce barão me mandou com uma carta ao Visconde Caruru, para que me fizesse entrar na diplomacia. Fiz-lhe todas as objeções, a minha fealdade, a falta de elegância, o aspecto tagalo. Qual? Retrucava ele. Vá, menino, você sabe javanês. Fui. Mandou-me o Visconde para a Secretaria dos Estrangeiros, com diversas recomendações. Foi um sucesso. O diretor chamou os chefes de seção. Vejam só um homem que sabe javanês. Que portento! Os chefes de seção levaram-me aos oficiais e amanuenses, e houve um destes que me olhou mais com ódio do que com inveja ou admiração. E todos diziam: então, sabe javanês? É difícil, não há quem o saiba aqui. O tal amanuense que me olhou com ódio acudiu então: é verdade, mas eu sei Kanak, o senhor sabe? Disse-lhe que não e foi à presença do ministro. A alta autoridade levantou-se, pôs as mãos às cadeiras, consertou o piscenês no nariz e perguntou: então sabe javanês? Respondi-lhe que sim. E a sua pergunta, onde eu tinha aprendido, contei-lhe a história do tal pai javanês. Bem, disse-me o ministro, o senhor não deve ir para a diplomacia. O seu físico não se presta. Bom seria um consulado na Ásia ou Oceania. Por ora não há vaga. Mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará. De hoje em diante, porém, fica dito ao meu ministério que quero que, para o ano, parta para Bali, onde vai representar o Brasil no Congresso de Linguística. Estude, leia o Ovelac, o Max Miller e outros. Imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês, mas estava empregado e iria representar o Brasil em um congresso de sábios. O velho barão veio a morrer, passou o livro ao genro para que fizesse chegar ao neto, quando tivesse a idade conveniente, e fez uma deixa no testamento. Pus-me com afã no estudo das línguas maléo-polinésicas, mas não havia meio, bem jantado, bem vestido, bem dormido, não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Comprei livros, assinei revistas, revi antropologia e linguística,
Procedure of the English Christianity Association, arquivo guiotológico italiano, diabo, mais nada. E a minha fama crescia. Na rua, os informados apontavam, dizendo aos outros: lá vai o sujeito que sabe javanês. Nas livrarias, os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de Sonda. Recebia cartas dos eruditos do interior. Os jornais citavam o meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês. A convite da redação, escrevi no Jornal do Comércio um artigo de 4 colunas sobre literatura javanesa antiga e moderna. Como, se tu nada sabias, interrompeu-me o atento Castro. Muito simplesmente. Primeiramente, descrevi a ilha de Java, com auxílio de dicionários e umas poucas de geografia. Depois citei-a, mas não poder. Nunca duvidaram? Perguntou-me ainda o meu amigo. Nunca, isto é, uma vez quase perdido. A polícia prendeu o sujeito. Quase perdido. A polícia prendeu o sujeito, um marujo, um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita. Chamaram diversos intérpretes, ninguém o entendia. Fui também chamado, com todos os respeitos que a minha sabedoria merecia, naturalmente. Demorei-me em ir, mas fui afinal. O homem já estava solto, graças à intervenção do curso holandês, a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas. O tal marujo era javanês. Chegou enfim a época do congresso, e lá fui para a Europa. Que delícia! Assisti à inauguração e às sessões preparatórias. Escreveram-me na sessão do Tupi-Guarani e eu abalei para Paris. Antes, porém, fiz publicar no Mensageiro de Bali o meu retrato, notas biográficas e bibliográficas. Quando voltei, o presidente pediu-me desculpas por ter me dado aquela sessão. Não conhecia meus trabalhos e julgara, por ser eu americano brasileiro, me estava naturalmente indicada a sessão do Tupi-Guarani. Aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever minhas obras sobre o javanês para lhe mandar, conforme prometido. Acabado o congresso, fiz publicar extratos do artigo do Mensageiro de Bali, em Berlim, em Turim e em Paris, onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete, presidido pelo senador Gourou. Custou-me toda essa brincadeira, inclusive o banquete que me foi oferecido, cerca de 10 mil francos, quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacuecanga. Não perdi meu tempo nem meu dinheiro. Passei a ser uma glória nacional e, ao saltar no caixa Faru, recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente da República, dias depois, convidava-me para almoçar em sua companhia. Dentro de 6 meses fui despachado cônsul em Havana, onde estive 6 anos e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar os meus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. É fantástico, observou Castro, agarrando um copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabes que ia ser? Que? Bacteriologista eminente. Vamos? Esse conto é de 1911. Eu falei, é um conto ainda escrito sobre os efeitos da República Leste. A primeira coisa que é interessante aqui é ele falar de Manaus. Como que Manaus aparece nas leituras aí do Lima Barreto, mas o fato é que Manaus surge. Em 1911 a gente ainda estava ali, né, saindo da coisa da borracha, coisa assim. Mas isso revela também que o Lima Barreto sempre foi um autor descentrado, preocupado em ter um olhar para espaços periféricos. E a história que se desenha aqui é uma história que literariamente a gente classifica ser como picaresca, né? Ou seja, a história de um sujeito que através da sua astúcia, né, da sua malandragem e tudo mais, consegue ascender, né, social, economicamente. E aí o exemplo que ele dá, para ficar bem claro no texto, é justamente a referência a Gil Blas, né, que é uma figura picaresca por excelência, né, da literatura. Mas o Brasil tem uma grande tradição, né, de pica. Assim, para mim, o mais emblemático dele é justamente o Sargento Ulíssimo, Manuel de Almeida. É uma história picaresca, é uma belíssima filha. Essa história do sujeito que vai se dando bem,
tendo como arma unicamente a sua esperteza. Mas o que eu acho mais interessante nesse ponto, que dá uma profundidade a ele, é justamente o fato como o Lima Barreto consegue, né, criar uma síntese muito interessante de uma certa forma no Brasil, que é esse Brasil que a gente já falou, oligarco, ou como diz aqui, né, imbecil e burocrático, né, concentrando essa avaliação numa figura em particular, que é justamente a figura da autoridade burocrática da erudita. Era justamente representada por que classe? Né? A classe diplomática. Hoje a diplomacia caiu um pouco em descrédito. Né? Você imagina assim, quem são os diplomatas hoje? É aquele doido lá, feminista, né? Tá. Enfim, é o cara que passou no concurso. Mas antes para você ser diplomata, o que você precisava? Uma barreira aponta aqui. Primeiro, ter boas relações. Segundo, fingir saber. Você não precisava exatamente saber das coisas. Você precisava fingir saber. O cara não está sabendo. E é isso que o Lima Barreto evidencia, justamente contando a trajetória, né, dessa personagem, que é o Castelo, que vai se dando bem, né, que vai avançando meio que por acaso, e assim tudo por necessidade. Ele vivia de pensão em pensão, hospedava numa pensão, começava a dever, não conseguia pagar, ia para outra pensão, depois ia para outra pensão, para outra pensão. Né? E até que num dado momento, já no auge do desespero dele, atrás de emprego, que dá a ideia, o cara vê, ele acha um anúncio de professor de japonês, diz, não, você é esse professor. Mas como é que eu vou ser esse professor? Se eu não sei nada de japonês? A biblioteca pública consultou um alfabeto, dominou basicamente aquilo. Então não se pode dizer que não sabia nada de japonês, mas ele sabia o alfabeto. Mas somente aquele conhecimento ele julgou suficiente para aliar a sua astúcia, né, para se apresentar, né, ao grande eminente aí, barão de Jacuecanga. Né? E aí é interessante, né, se observar esse encontro, porque quando ele encontra o barão, esse tipo de análise, muito a minha aprendizagem com o pináculo da crítica, né, que é o livro Breno, tem uma cena que é muito emblemática disso, que mostra isso, o Breno gosta de dizer, que é quando ele chega na casa. Ele diz, olha, era uma casa enorme que parecia estar deserta, estava maltratada, mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver e mesmo pobreza. Devia haver anos que não era pintada. As paredes descascavam, as beirais do telhado, aquelas telhas vidradas de outros tempos, estavam desguarnecidas aqui e ali, com dentaduras decadentes ou mal cuidadas. O que a gente observa aí nesse tipo de descrição feita pelo Lima Barreto? É justamente as velhas oligarquias que ele começava a perceber, que estavam em declínio. Então, ali ele faz um retrato das oligarquias, claro que ele está focado muito mais na oligarquia aristocrática, né, brasileira, dentro do Império, mas são as velhas oligarquias ali que começam a dar sinais francos, né, de enfraquecimento. Então, quando ele chega lá, observa o barão, ele nota, não, ele está aqui já numa condição de franca decadência, e essa decadência não é só uma decadência que vem de uma força externa que o está liquidando, mas sim pela perda da sua própria potência. Que aí a gente vê também um outro caráter muito interessante, né, do processo político nacional. O Brasil é um país que passou por várias mudanças de foco político, mas sem nenhuma revolução. Então, o Império caiu não pela ação de forças revolucionárias populares. Caiu simplesmente porque foi perdendo aporte político, foi perdendo
a força ativa. O próprio Dom Pedro II, né, que se tornou uma figura cada vez mais pálida, né, cada vez menos combativa em relação aos seus opositores, foi cedendo espaço até que uma hora os militares tomaram de conta. A mesma coisa vai acontecer em relação à República Velha. Ela vai se desgastando, vai se deixando acabar, né, até que num dado momento surgem algumas mudanças que sim, tiveram algum tipo de diálogo, digamos assim, com as camadas populares, mas que não foram ali, não foi ali que se estabeleceu o estopim dessas modificações. E o Lima Barreto, nesse tipo de descrição, né, nesse tipo de cena, né, ele já demonstra, né, que esses sinais, né, de declínio estavam presentes, estavam perceptíveis, né, já naquela época, já em 1911, aí ele estava 19 anos, né, a velha se desfazer, né, mas ele já via aquele mundo começando a desaparecer, no plano ideológico, no plano da cultura, né. Mas ainda assim, né, ele percebe que essas antigas oligarquias aristocráticas, elas queriam manter a sua herança aristocrática, a sua herança de um passado erudito ou pseudo-erudito, né. E onde é que isso está representado? É justamente no livro, no livro. A descrição também que a gente faz na casa, né, que tem a ver com isso, né? Não era que ela esteja velha, que ela estava desleixada, né, maltratada. A manutenção do... Não é que o cara não tivesse condições econômicas, né, de reformar a casa, mantê-la ali, né, com um palácio suntuoso, algo do tipo. A questão é que ele não tinha mais força, ele não tinha mais vigor. Então, aquela oligarquia, ela tinha o poder ainda, mas ela não tinha mais vigor para se manter. Ela estava desgastada, realmente. Mas ainda assim ela queria conservar, né, a sua tradição e a sua herança aristocrática. E onde é que isso está representado? Justamente no livro, que é um livro que eles simplesmente não sabiam, né, nenhum deles dominava. Então, aí ele também denuncia meio que essa pseudo-erudição, né, dessas aristocracias, né, dizendo, olha, o cara que pegou, ele ganhou lá em Londres, não sei de quem, mas ele nunca leu, não foi atrás, só disseram isso para ele, passou para o filho também não leu muito, o livro ficou por lá, até que chegou até o barão. Entretanto, o barão também nunca quis saber. E de repente, por mera superstição, ele começa a achar que está tendo muito azar, e pensa, não, vou ler o livro aqui, e de repente a minha vida pode melhorar, né? Já que eu não tenho mais outras possibilidades, outras esperanças, né, expectativas, vou recorrer a esse livro. E aí o Castelo tem a possibilidade de fazer uso de todo o seu ardil, né, de toda a sua esperteza, que a gente não pode interpretar aqui como uma mera malandragem, mas sim como um método de sobrevivência. Veja bem, ele está lidando, ele é um representante das classes subalternas, das classes oprimidas, e que precisa encontrar um meio, né, de arrancar das classes dominantes o mínimo para a sua subsistência. Então o que ele diz? Eu seja honesto. E a partir dessa história que ele conta, né, ele vai e começa a criar, de fato, uma estratégia de sobrevivência. E é interessante, porque ele começa querendo ensinar o alfabeto, que é a única coisa que ele sabe é holandês, né? E aí, enquanto ele ensina o alfabeto, ele percebe que o cara não vai aprender nada, ele já está um senhor de idade, né? Aprende num dia, esquece no outro, tal. Aí eu falo, não, então você lê a história para mim, não tem problema, o importante é eu entender. Aí o que ele faz? Ele vai e começa a inventar a história, ele cria uma história. Isso aqui, cara, é muito fortemente o livro das Mil e Uma Noites. Qual é a história do livro das Mil e Uma Noites? É a Sherazade, né, toda hora contando uma história que não termina nunca, e enquanto ela está contando a história, ela não vai ser morta, né? E aqui, o Castelo, enquanto ele está contando a história, inventando uma história todo dia para o cara ouvir, ele também vai ter a renda dele, vai poder viver, né? Ele não vai ser assassinado, como seria a Sherazade, mas ele ganha o seu sustento. Então aqui, na verdade, o Lima Barreto dialoga muito com as Mil e Uma Noites. Ele menciona evitando desagradáveis encontros com os cadáveres. Sim, tudo isso.
Então ele aqui ele cria uma estratégia de prolongar a vida a partir da narrativa, que é no final também o ofício do escritor, né? O ofício de quem está produzindo e tentando viver da escrita, né? Num diálogo, a meu ver, né, direto, né, com o livro das Mil e Uma Noites. Né? Ele aqui é uma Sherazade, ele vai lá, o cara conta uma história, o cara, pô, essa história tá legal, vem aqui amanhã, continue. E é a partir disso é que ele vai conseguir, assim como Sherazade se casa, né, com o Vício, também meio que se casa, né, com o tal barão, né, e é adotado por ele. E a partir dessa adoção, né, ele também observa que ele vai sofrer, né, um processo de aburguesamento. Tanto que ele fala que, né, o velho barão vai morrer, passou o livro ao genro, para chegar o neto, quando tivesse idade, e conveniente, fez uma deixa no testamento. Pus-me com a fã do estudo das línguas maléo-polinésicas. Mas não havia meio, bem jantado, bem vestido, bem dormido. Não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas. Então, notem que aqui também o Barreto demonstra, né, uma incrível percepção, do processo, de estabelecimento das classes burguesas. Ele vai dizer, isso é algo que o Marx diz, o Lukács vai dizer depois, né, na questão da decadência ideológica, que eu no estudo, que as classes burguesas, ele está até conversando isso ainda há pouco, elas foram revolucionárias, séculos. Tanto que elas derrubaram o antigo regime feudal. Mas tão logo elas se estabeleceram, elas se tornaram conservadoras. Então, aqui, ele teve um momento em que ele foi impetuoso, que ele foi em busca de certos conhecimentos, mas tão logo ele se estabeleceu, ele também, né, se tornou conservador. Mas conservador no sentido óbvio do avanço intelectual dele. Ele disse, eu não preciso mais estudar, já estou estabelecido. E aí quando a gente coloca isso também no plano não só dos grandes processos socio-históricos, mas no plano da vida, o que o modo de vida burguês oferece é justamente isso. É uma estabilidade confortante que faz com que posteriormente o indivíduo não seja mais capaz, né, de avançar em qualquer campo da experiência fundamental humana, né, em que ele atua. Por quê? Porque ele está sendo aqui, ele está, como ele diz aqui, bem jantado, bem vestido, bem dormido, mas não tem energia para mais nada. Só para seguir, né, os ditames convencionais da vida que foi estabelecida por ele. Então, o Lima Barreto, nesse momento, ele mostra uma profunda consciência, né, da estagnação social, histórica, política, econômica e também existencial do indivíduo sob a égide da vida burguesa. Né? Mas, ainda assim, né, ele vai sendo conduzido, né, para outras instâncias maiores, né, para entrar na diplomacia, é convidado, né, para participar de congressos, né, eventos internacionais. Conhece também a mesquinhez, né, e a mediocridade, né, da vida dentro da burocracia, da estrutura burocrática, né, essa personagem que ele coloca aqui, né, que é um invejoso, ela só para fazer para ele, olha, tudo bem, você sabe javanês, mas eu sei kanak, o senhor sabe? Não sei. Mas é justamente para mostrar como o ambiente da burocracia estatal é um ambiente extremamente mesquinho, mas, mesmo dentro desse ambiente, e mesmo com seus conhecimentos totalmente rudimentares, ele consegue prosperar a ponto de se fazer destacar, né, em congressos e eventos internacionais. E aí tem uma passagem aqui muito interessante, né, que o cara diz, mas como é que te viraste lá? Converseste, cara, quando, por exemplo, ele escreveu um artigo, né, no Jornal do Comércio sobre a literatura javanesa. Ele diz, muito simplesmente, primeiramente, descrevi a Ilha de Java, consigo dicionário, umas poucas geografias. Depois citei a margem do poder.
Esse ter a mais no poder é a regra número 1 para você fazer hoje um artigo qualizado na universidade. Cite a mais no poder. Fale qualquer coisinha, diga qualquer historinha lá, depois vai citando, né? Porque o que interessa é se você fez a devida coleção de referências, né? E aí o final do conto ele mostra justamente a falseabilidade desse processo, a fragilidade desse especialismo a partir da ironia, né, do Castelo, né? Ele diz, olha, se eu não tivesse uma vida tão boa, o que eu ia ser? O que eu queria ser? Bacteriologista eminente. Uma autoridade num ramo totalmente diferente desse que ele atuava. E aí, assim, a proposta que eu trago assim, de leitura, chave de leitura, a respeito desse conto, a meu ver, está justamente na ideia de que o conto se apresenta, né, com uma crítica aguda à superficialidade desse meio erudito. E, para mim, você não tem como olhar para o Castelo de uma forma moralizada, né, dizer, pô, ele é enganador, um trapaceiro e tal. Não, na minha ótica, o Castelo é um herói. Porque ele é justamente o cara que consegue desvelar a falsidade e a superficialidade dessas estruturas, que são estruturas excludentes, né, que são estruturas de coerção, são estruturas que garantem as relações de exploração pelos meios, né, da propriedade exclusiva dos conhecimentos e dos saberes, e mostrando que, na verdade, essas estruturas são totalmente amparadas, né, em falseamentos, né, em superficialidade, em meras aparências, né. E aí, ele, ao criar essa figura do homem que sabia javanês, né, ele vai dizer, olha, você pode ascender nessas estruturas de qualquer maneira, sabendo praticamente nada daquilo que você diz saber, bastando para isso você ter os contatos certos e sabendo mentir de forma convincente. O exato oposto, né? Que é o Policarpo. Exatamente o cara erudito que não tem as conexões e por isso também não é tão sábio. Afunda, né? Ele afunda nisso. Né? Então o Policarpo, ele na verdade, ele vai ser uma vítima desse processo. Enquanto que o Castelo, ele é o denunciante desse processo. Né? Mas claro, como eu falei, né? Quando o Lima Barreto está escrevendo isso, ele está pensando, obviamente, na estrutura da burocracia diplomática estatal, né? Que naquela época ainda era composta por figuras proeminentes no campo da erudição, de forma aparente, né? Então você era visto, né, como uma figura distinta e tal. Mas quem são os homens que sabem javanês hoje? São os acadêmicos. É a academia. A academia está repleta de homens que sabem javanês. Ou seja, de caras, por exemplo, que citam a máquina poder, que ascendem por meio meramente, né, de relações fisiologizadas, né, de contato, de amizades, e que participam de congressos, mesmo apresentando, né, discussões totalmente inócuas, de quase nenhuma relevância, né, mas que conseguem com isso progredir dentro da lógica institucional, dentro da lógica academicista e dentro da lógica também política, na medida em que a política se atrela também, né, às formas de controle e dominação do conhecimento. Então elas vão se tornando figuras de ordem, figuras de relevância, figuras de proeminência, mesmo sabendo apenas o alfabeto básico javanês. Então, esse ponto, né, a meu ver, ele continua mantendo, né, a sua importância,
né? Porque diz assim que você pode muito bem ascender nas escalas de poder dentro da estrutura intelectual do Estado, que hoje envolve, por exemplo, as academias, as universidades, as instituições controladoras da ciência e do saber, com mero jogo de aparências, com mero papaguear, né, de certos dilemas já aí rebatidos e com meras citações a mais não poder. Então, esse é um ponto que precisa ser sempre lido e relido para você pensar justamente como que essas estruturas se formam. É claro que hoje a gente não está mais no Estado velho, na velha República, mas nós continuamos a manter essas estruturas muito bem articuladas, né, dentro do nosso âmbito, do nosso plano de organização, né, institucional, dentro das escalas, né, formais do conhecimento. Outro meio que eu vejo também que a gente pode fazer esse paralelo, além do meio acadêmico, é o meio jurídico. Porque o meio jurídico, ele fica falando de javanês dele, fica falando do juridiquês, né? Ele traz uma linguagem hermética ali para tentar se colocar num pedestal, né? Faz a população poderia ser uma coisa que teria um acesso muito mais fácil, né, à justiça, mas não, tem que falar esse linguajar aqui para você ter acesso à justiça, né? E eu acho que o Lima Barreto, ele também, não sei se ele não gostava, acho que ele não gostava muito de pessoal da justiça não, porque o próprio Castelo, né, fala, ele era bacharel, teve que esconder que ele era bacharel, né? Mas era bacharel em quê? Com certeza era bacharel em direito aí. E outro ponto, né, do genro também, que era desembargador, né, mas ficava deslumbrado ali com o Castelo, né? Então, mostrou ele que talvez ele chegou também ao nível de desembargador, mas não tinha um conhecimento, não tinha uma cultura muito grande, que aí ele viu, o cara fala japonês, onde eu estaria se eu conhecesse, se eu soubesse falar japonês, né? O que traria japonês de bom pra ele? Nada, né? Mas ele fica deslumbrado. E provavelmente chegou a desembargador porque o Barão indicou, né? Olha, você viu aqui, né? Pô, meu dinheiro. Minha filhinha aqui pra cá? E essa questão do QI, né, também a gente vê o outro cara que falava canaco, mas por que ele era um amanuense? Talvez ele não tinha um QI tão forte ali. O outro falando javanês, que são línguas tão exóticas quanto uma quanto a outra, né? Mas aí ele... Por que um ficou amanuense e o outro virou cônsul? Porque o QI do outro era mais forte. Assim, com certeza, eu sabia muito mais, mesmo não sabendo nada. Do outro lado do desembargador tem o cara que fala javanês como um troféu dele, assim. Social. Eu conheço esse cara aqui. O que não demonstra também o papel das elites em relação ao conhecimento, né? O conhecimento para eles é uma ornamentação. Não é algo que compõe, de fato, uma perspectiva de existência produtiva, criadora, mas sim um ornamento que eles consideram, de certa maneira, necessário, né, para compor o seu hall, né, de interesses, né, e de vontade. Né? Então, eles precisam ter isso como sendo uma moeda própria, né, exclusiva deles. Hoje, muito menos. Por isso que eu estou centralizando mais a minha leitura na academia, porque hoje a gente pode dizer, né, que a burguesia ela não precisa mais se esconder atrás da pseudo-erudição. Não se importa mais. Não estou mais nem aí. A burguesia brasileira hoje está totalmente descarada e desprovida, né, de qualquer interesse mais agudo. Desse ponto de vista, né, da formação intelectual e tudo mais. Mas as instituições acadêmicas e, de certa maneira, o judiciário, ele tem um viés acadêmico, porque quando eu falo academia não é só a universidade, na verdade são todas as instituições controladoras, né, da circulação dos conhecimentos. A magistratura, ela tem lá as suas escolas, né? Ela tem lá os seus aparatos também institucionais que dominam, né, esse jargão, dominam esse javanês, né? E que, na verdade, por trás disso você observa uma fragilidade, uma superficialidade gritante. Exemplo, um dos exemplos mais recentes que a gente teve foi um cara lá, né, que citou misturou Maquiavel, o Pequeno Príncipe, né, os fins justificam os meios segundo o Pequeno Príncipe. Né?
Sendo que nem Maquiavel disse isso. Né? Essa que é a parte interessante. Né? Não, se você ler o Príncipe, Maquiavel não está lá, os fins justificam os meios. Então, é esse tipo de falsa erudição, né? De falso capital intelectual, que é como eles analisam esse ponto, né? Quanto capital mesmo, quanto moeda, né? Que eles precisam ter para se destacar, para se distinguir, né? No todo da massa, é o que o Lima Barreto está denunciando aqui. O Lima Barreto, ele de fato, ele sentia, né? Isso é algo que você percebe muito na escrita dele, principalmente com o Zayas Caminha e tal, que ele tem um ressentimento enorme, porque ele sente que ele é capaz de estar ali, de frequentar essa seara, né, que são as grandes searas intelectuais e artísticas da sua época. Ele tem o mérito para estar ali, mas ele não consegue estar justamente pela questão do preconceito, pela questão da falta, né, de padrinhos, né, que possam patrociná-lo e tudo mais. Então, em todo momento ele está lembrando isso, né, ele está dizendo isso, olha, era para eu estar em outro lugar. Era para eu estar na Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Mas por que eu não estou? Eu sou pobre, eu sou negro. Né, porque a academia é uma grande confraria de amigos e tal. Então, eu acho que esse ponto ele é muito emblemático dessas estruturas que acabam sendo, como eu falei, são estruturas excludentes e que visam de fato promover muros, paradigmas de segregação entre aqueles que detêm o saber e aqueles que constituem a massa de ignorantes. Só que aqueles que detêm o saber normalmente muito falso, muito superficial. Né? Então, é aí que está a grande questão que o homem que sabia javanês denuncia. Diz, olha, se eu quiser fingir, se eu quiser enganar, não consigo. E hoje em dia, se você olha para as instituições oficiais de conhecimento, isso acontece. Tal qual eles esperam. Se você quiser fingir, quiser enganar, você consegue. E o Castelo só não foi mais longe por uma questão racial, né? Porque o personagem se apresenta como mestiço, ele convence que ele é filho de javanês, né? Aí quando ele é apresentado lá no cônsul, né? Lá no consulado, o cara, não, uma embaixada não, você não tem um perfil. Você não pode ser embaixador. A gente arranja outra coisa, né? Você não tem um perfil físico, né? Um fenótipo para ser embaixador, que é justamente o cara branco e tal. Três passos assim que são restritos, né? Mesmo dominando essa linguagem ali. Ele tem um limite. Ele tem um limite que está sendo colocado para ele, né? Constantemente. Você não vai passar daqui, mas ele diz, não, aqui tá bom. Sou respeitado, fui respeitado em grandes congressos e tal. Para mim isso é suficiente. Colocam ele numa comissão de Tupi-Guarani, né? Olha para ele, não, vai lá para o Tupi-Guarani. Não quer imaginar que ele sabia javanês. Não sabia também. E só de ele saber uma língua, o que qualifica ele a estar num congresso de linguística? Né? E aí, mas aí você vê também que ele era um cara que, ao mesmo tempo, ele tinha uma formação. Ele dominava inglês, dominava francês, entendeu? Ele pesquisava revistas estrangeiras e tal. Só que ele sabia que isso por si só não seria suficiente nunca para ele garantir nem sequer viver subsistência. Ainda mais sendo negro. Então ele precisava de fato de uma saída que fosse mais segura. Qual foi a saída? Dizer, olha, eu sei javanês. Ninguém sabe javanês, eu sei javanês. Eu vou ensinar o barão lá a falar javanês, ele não vai entender nada mesmo, então vai dar certo. Né? E aí toda a história dele se desenrola aí. Seria muito interessante se Lima Barreto tivesse tido a disposição, né, o tempo, sei lá, para contar as pré-histórias do homem que sabia javanês, né, que é justamente o que ele fala aqui no começo, né, que ele foi feiticeiro, adivinho. Né? É interessante, né, o que ele fez aqui em Manaus. Né? Castelo em Manaus com adivinho e tal, né, enganando aí o Eduardo Vieira e tal. Seria uma maravilha. Eu acho que valeria até escrever um pouco sobre isso. Né? Alguém escreveu um. Como é que chama isso hoje? Isso que é fanfic? É uma fanfic, né, do Castelo aqui em Manaus, fazendo o trabalho de adivinho, né, enganando aí os governadores, a autoridade daqui. Saramago escreveu o dia da morte de Ricardo Reis.
que ele parte de um fato bem curioso, né? Que o Ricardo Reis foi o único heterônimo que fez uma pessoa me matou. Então ele pensa, pô, então ele precisa morrer, né? Então vou escrever. Então Saramago pode ser fanfiqueiro, não pode contar de Castelo antes, né? É uma possibilidade para todos nós. E só uma coisa extra aqui, falando sobre essa questão da diplomacia. Eu já quis ser diplomata, tanto que eu fiz pós em relações internacionais, né, tentando isso. E essa questão do feitio, que ele fala essa palavra, você não tem um feitio. Isso foi um impedimento até muito recentemente, até os anos 2000, porque até no 88 era mais o que aí mesmo, né? Indicou, conhecia e ia virar diplomata. Aí depois que teve os concursos públicos, eles ainda incluíram uma das fases do concurso público era entrevista pessoal. Aí você fazia entrevistas ali, aí depois teve... se você tinha isso, aí depois tem assim, falando em off, alguns embaixadores ali que participavam do processo de seleção falavam, se eu visse que a meia não estava combinando com a calça, eu já reprovava a pessoa ali na hora. Tirava o carro. Aí só em 2000 e pouco que foi removida essa parte da prova oral ali, né? E, se não me engano, em 2009 que nós fomos ter o primeiro diplomata formado pelo Instituto Rio Branco Negro, né? E aí, desde então, a gente teve mais negros, mais mulheres, mas lá dentro ainda está aquele patriarcado branco e tal, que ainda está coordenando. Aí tem muita luta lá dentro para as mulheres terem mais acesso e tal, né? Tem um grupo de mulheres diplomáticas que lutam por isso. Mas assim, o que acontece hoje? Por isso que eu falo que há uma mudança de cenário, né? Hoje, a questão da diplomacia, o serviço público, no modo geral, nas suas funções, né, administrativas, burocráticas, a chamada erudição, essa coisa toda, foi substituída pela técnica, né? Então você tem que ter o domínio técnico da coisa, né? Não mais o domínio assim, erudito. Então, eu acho que houve uma mudança de enfoque que realmente hoje a gente não caberia para pensar a diplomacia essa narrativa. Mas ela cabe em outras instâncias, justamente onde esse aspecto da erudição, da formação, a pseudo-formação como moeda de troca, né, continua valendo. Né? Mas, por exemplo, é claro que o concurso público ele é, do ponto de vista da justeza, né, mais adequado, né, pela objetividade. Entretanto, eu sempre lembro o seguinte: Sérgio Moro passou no concurso público para juiz. Então, o concurso público às vezes nem sempre consegue atingir, né, os objetivos a que ele se propõe. Agora, esse tipo de critério é aceitável. Dentro dos órgãos ainda tem apadrinhamento, né mesmo? Quem é concursado ainda. O acesso não tem, mas aí lá dentro, você acender. Exatamente. Inclusive no período do Lima Barreto, ali na República, né, o discurso oficial também era técnico, né? Assim, as instituições vão ser racionais, né? Só que por baixo dos panos era justamente isso. Inclusive a família do Barão, ele tinha ligações com o Dom Pedro, né? Acho que ele menciona aí, né? Que falou que o avô estava a serviço dele. Mas mesmo assim ele continua tendo influência, né? Na República, tanto que ele indica. Né? Como eu falo, essa mudança do Brasil Império, né, Brasil República, não representou uma ruptura em termos de dominação de classe. Né? Não é que as classes populares chegaram ao poder, né, a partir dessa mudança. Continuaram, o poder aristocrático se manteve, ele passou por uma transição para o poder oligárquico. Né? Os grandes proprietários de terra, muitos deles eram aristocratas já, na época do Império. Então isso é algo que o poder ele nunca chegou propriamente ao povo. Por isso que muita gente questiona, né, essa mudança que houve, né, da proclamação da República, né, até onde ela foi um salto democrático. Né, e há muitos historiadores que não houve, na verdade. A maioria do povo viveu o que não estava vivendo, né, não significou nada. Né, boa parte da população essa viragem. Teve gente que demorou até para descobrir que não tinha mais de imperador e tal. Né? Ficaram assim, tocaram a vida normalmente no nosso período praticamente coisa nenhuma. Né?
Isso é interessante. Eu lembro ela. Não é aquela história que quando teve a declaração de independência, ou da República, o pessoal nem achava, a população que via, nem achava que estava dando uma declaração, achavam que era um desfile militar. Nem sabia que aquilo estava se tratando de uma transição política. Sim. Então, só para você ver como essas mudanças políticas, econômicas e sociais, o povo estava à margem. Eles não participavam ativamente disso. Então, uma coisa muito curiosa de se orientar. Eu acho que tudo isso foram momentos assim, muito conturbados em que o Lima Barreto vivenciou. O pai dele era um cara muito político. Estava ali conectado com os processos políticos da sua época, tudo. Então ele colocou o Lima Barreto a par de muita coisa. Depois o próprio Lima Barreto foi trabalhar no serviço público. O Lima Barreto foi entusiasta da Revolução Russa, né? Tem artigos sobre a Revolução. Inclusive está aí à disposição, livro. Lima Barreto socialista, né? Com alguns textos aí de caráter revolucionário do Lima Barreto. Quem quiser comprar, fica à vontade. Mas eu acho que assim, a tendência, a meu ver, cada vez mais crescer a importância da Lima Barreto. Ainda tem muita coisa para explorar. Por exemplo, a relação do Lima Barreto com as questões dos transtornos mentais, com a loucura, né, com a situação manicomial no Brasil, a sua época, os preconceitos e tal, tudo isso eu acho que ainda não foi devidamente lido. Precisa ser discutido, com certeza, a partir dessa obra do Basta ver como Euclides, que é contemporâneo, via a loucura, né? E como Lima Barreto mostra, né? Totalmente diferente. Sim. Então eu acredito que um ponto como esse é legal justamente para a gente sair com mais ideias sobre Lima Barreto. Mais possibilidades de leitura sobre Lima Barreto. Tanto dos contos como também das narrativas mais longas e tal. A gente tem algumas biografias saindo, né? A Bíblia de Schwartz, recentemente, Triste Visionário. Né? Eu queria, por exemplo, uma ideia que eu tenho no Lima Barreto, que já pegando o CAT, né? Eu considero o Lima Barreto como sendo um tribuno do povo, mas ele é um tribuno melancólico do povo. Né? Então ele faz a denúncia das mazelas sociais, ele questiona, ele de certa maneira resiste, mas ele resiste muito melancolicamente. Meio que dizendo, cara, eu tô aqui, mas eu acho que não dá para mexer nisso. As obras dele normalmente têm esse viés melancólico. Esse conto eu acho que até destoa tanto disso, porque ele é muito voltado para o humor. E eu acho que nos contos o Lima Barreto solta um pouco mais para a via do humor. Não sei se vocês já leram a Nova Califórnia. Mas é um conto engraçadíssimo. Eu recomendo muito. E que virou também novela da Globo. Tem uma novela da Globo, deixa eu lembrar o nome. É que eu sou velho. Tá? Fera Ferida. Alguém viu Fera Ferida? Eu acho que é a Fera Ferida, que tinha o Raimundo Flamel. Vocês estão me olhando com uma cara. Sei lá do que esse bicho está falando. Porque a novela toda, eu acho que é a Fera Ferida, é toda baseada no conto Nova Califórnia do Lima Barreto. Que é a história de um cara, Raimundo Flamel, que chega numa cidade, né, na verdade para se vingar da cidade, porque a cidade matou o pai dele, porque o pai dele parece que tinha conseguido transformar ossos em ouro. Né? E essa é a história do Nova Califórnia. Que chega um cara, é um alquimista, aí ele vai, transforma ossos em ouro, aí o cara sonha, e aí parece que ele deixa a receita lá, e no outro dia está todo mundo caçando ossado no cemitério para poder fazer ouro. Por isso o nome também é Nova Califórnia, fazendo o troço dessa corrida do ouro. Então o Lima Barreto ele tem uma obra, muita gente tem investigado, diria até equivocadamente, muito mais a vida do Lima Barreto, que é uma vida também de episódios interessantíssimos, que é a obra do Lima Barreto. E a obra do Lima Barreto é uma obra de uma força política, literária, estética, criativa, gigantesca. E que eu acho que esse ponto é um dos pontos que dá prova disso, justamente para desvendar as estruturas da burocracia estatal,
pseudo-intelectualidade, né, das relações clientelistas até dentro da cena burocrática brasileira, né, e sobre a miséria política que a gente vive, né, racial também, desde muito tempo. Essa questão da pseudo-intelectualidade me lembrou um detalhe mais ou menos biográfico. Não sei se conhece aquela obra A Vida Literária no Brasil, 1900, do Brito Broto. Já ouvi falar. Muito boa. Assim, não é uma história da literatura, é uma história do ambiente literário, ou de fofoca literária. Desse livro, eles têm um episódio muito interessante, que teve uma eleição para a Academia Brasileira de Letras. Aí, eu não lembro o nome do cara, mas ele era um político. Assim, essa questão da aparência, iam botar ele na... Não é o Sarney, não. Não, muito. Isso nos anos 1900. Se bobear, o Sarney já era vivo, né? É verdade. Aí iam botar ele na BL, né, olha, esse cara é intelectual, mas ele era um político, mas assim, para você entrar na BL, você teria livro publicado, né? Ele não tinha livro publicado, não tinha nada. Aí então o que aconteceu? Imprimiram um discurso dele. Assim, só para dizer, olha, esse cara tem um livro publicado, mas o discurso era tão pequeno que não dava nem um livro, não dava nem um panfleto. Aí aumentaram as letras e botaram em papel mais grosso. Aí o Lima Barreto zoou, né, falando que aquele autor é um autor de um livro impresso em papelão. Então é só para mostrar essa questão da pseudo-intelectualidade, até mesmo no mundo das letras, na época do Lima Barreto. Sim, porque eu tinha questão de estado social, Sim. né, serviço como erudito, intelectual. O cara era o Coelho Neto, né? Nem sabe mais do cara. E isso é o que persevera até hoje. As pessoas veem como um capital relevante dispor dessa moeda intelectual. Marco José, né, grande filósofo Marco José, que ele fala, olha, em Manaus, por exemplo, todo mundo gosta de dizer que é artístico. E para o cara ser escritor em Manaus, diz o Marco José, basta você dizer que é. Você não precisa ter uma obra consistente, um projeto e tal. Se você disser que é, já tá bom. Porque aí você vai só falando isso para as pessoas certas. De repente você aparece já. Você nem de um livro que fecha papelão. Também de papelão, nem nada. Então ainda em alguns meios, uma moeda interessante, até do ponto de vista econômico. Você consegue alguns resultados econômicos, como você observado dessa maneira, dessa vista, pesquisar esses interesses, aí tudo mais. A gente, são 17 horas, né? Chegamos aqui ao nosso teto. Eu acho que foi um papo muito bacana, mais uma vez, uma excelente leituras críticas. Queria convidá-los novamente, né? Sempre para estarem aqui. Leituras críticas é um projeto que a gente executa todo mês, então a gente sempre seleciona uma obra. Em breve a gente vai informar, né, qual vai ser a obra do mês seguinte. E assim, a gente continua também com o evento. Semana que vem a gente vai lançar o Barricada, né, que é o nosso periódico quadrimestral, editado aí pelo Bruno Oliveira. Então quem quiser publicar também no Barricada, fale com o Bruno, que é o editor, ele manda prender, manda soltar, então é o periódico e tal. Imprime os papelões aí, alguma coisa. E aí assim, gente, como eu falo, é fundamental a gente ter esse tipo de encontro para poder falar de literatura, para falar de cultura, de pensamento, para a gente ter as trocas humanas que são necessárias também, e para a gente fazer avançar fora dos ambientes institucionais o conhecimento e a arte, quer dizer que eles não são propriedade desses ambientes. A literatura, por exemplo, uma Barreto, a literatura tem que circular em todo canto, em qualquer lugar, festa de aniversário. O Marcelo, quando vai lá para a família dele, pega, leu, vamos cerveja uma vez. A literatura tem que estar em todo lugar, em toda parte. Ela é uma prática realmente transformadora. Então é isso, agradeço todo mundo pela presença e continue aí frequentando a TV Corão. Semana que vem tem o lançamento do Barricada, às 14 horas, né, Bruno? 14 horas. O Bruno aí já está ali, está à disposição para quem quiser, inclusive o periódico, não sei quem já pegou, mas
pode pegar, o periódico está à disposição. E aí é bom, é legal se vocês puderem vir também para vocês saberem como é para publicar e tal. Porque, por exemplo, eu mandei o texto, o Bruno não publicou. Eu quero ir para saber o que eu preciso fazer, né? Tá? Mas é também uma iniciativa justamente para a gente fazer propagar, né, as produções literárias e críticas que a gente tem. Tá bom, pessoal? Então, valeu. Tem um café ali, quem quiser tomar, tem uma água, tem um livro de